Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. E se você não conhece o meu site, entra lá, proficard.com. Tem bastante informação para você aprender matemática. E desde 2001, de forma totalmente gratuita, sem exigir cadastro, sem exigir que você pague assinatura para assistir um curso que na internet, ao meu ver, deve ser sempre gratuito. Eu não vendo matemática, eu não vendo educação. Internet é livre, internet é gratuita. Bom, o tema de hoje que eu vou tratar com vocês é progressão aritmética no específico tópico de como fazer a soma dos seus termos. Bom, claro que alguém observando um objeto como esse não veria aqui uma progressão aritmética e talvez facilmente observe matemática, uma vez que aqui nós temos um cubo e facilmente perceberia o sólido geométrico. Mas eu quero que você observe neste pequeno elemento outras coisas que não apenas o seu formato espacial. Numa sequência numérica, a gente sabe que é importante nós caracterizarmos uma ordem, dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim por diante. Nesse caso, eu vou falar que eu vou constituir uma progressão aqui e cada um dos termos dessa progressão será representado pela letra latina A e eu vou anexar aqui um pequeno índice para lembrar a posição desse termo. Este termo ocupa a primeira posição. Bom, mas o que é este termo? A leitura que eu quero que você faça é a quantidade de blocos que eu vou utilizar aqui. Eu quero que o primeiro termo corresponda a um número. Que número será esse? Ao número 1. Nós temos um bloco aqui. É muito fácil a ideia. Você não vai se perder, mas presta atenção. Digamos que eu tenho agora um segundo termo. Este segundo termo eu escolhi colocar na segunda posição, então é um termo que ocupa a segunda posição. E como você pode reparar, ele é constituído por dois blocos, eu quero que ele faça o papel do número 2. Eu poderia parar aqui, dizer que a minha sequência tem dois termos. Mas não, vamos colocar mais alguns. Eu escolho colocar na terceira posição, o termo que ocupa a posição 3, a terceira posição, este conjunto de blocos constituído por três deles. Ele vai representar 3. Então, A1 vale 1, A2 vale 2, A3 vale 3. Poderia ter colocado outros blocos aqui, outras quantidades. Mas o índice 1 não tem nada a ver com este número, é uma coincidência. Prosseguindo. Colocando mais um termo, a minha sequência vai ter 4 termos. E o quarto termo, por acaso, também eu estou escolhendo para representar o número 4, porque nós temos 4 elementos. O termo aqui ocupa a posição 4. Muito bem. Colocando mais um elemento, este elemento vai ter 5 blocos e vai ocupar a quinta posição. Bom, nós temos uma sequência de 5 elementos, onde o primeiro elemento é o número 1, o segundo é o número 2, 3, 4 e 5. Será que esta sequência forma uma progressão aritmética? Bom, a resposta é sim, porque a diferença entre os termos é sempre uma constante. Veja que de 1 para 2, eu apenas tenho um bloco a mais de diferença. Um bloco a mais de diferença, fazendo com que o número 1 passe a ser o número 2. E do número 2 para o número 3, eu também tenho um bloco de diferença. Quer dizer, a diferença entre os blocos sempre está indo de 1 em 1. O importante numa progressão aritmética é que a diferença entre os termos sempre seja uma constante. Poderia ir de 2 em 2, poderia ir de 3 em 3, não importa. Pois bem, esta é uma sequência de 5 termos, onde o primeiro termo é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, o quarto é 4 e o 5, o quinto termo vale 5. Perfeito. Bom, digamos que eu queira formar uma outra sequência. Eu vou ter o primeiro termo 1, o segundo termo 2, terceiro termo 3, 4, 5, 6 e 7.
Esta é uma sequência diferente da sequência anterior. Ah, mas eu estou vendo os primeiros blocos aqui. Sim, se eu parasse até aqui, nós teríamos a mesma sequência. Mas eu tenho agora dois novos termos. Uma sequência, é necessário que você também tenha interesse na quantidade de termos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Ok, é uma progressão aritmética, como você pode observar, porque a diferença entre os termos é constante e neste caso também está valendo 1. Agora, e se eu desejasse, por exemplo, obter a soma destes termos, a soma de todos os blocos que estão aqui, o que significa somar todos os números de 1, neste caso até 7? Eu sei porque muita gente conhece a fórmula, mas só para relembrar algumas pessoas, a soma dos n termos de uma progressão aritmética é o primeiro termo mais o último termo multiplicado pelo número de termos e dividido por 2. Tá ótimo. Isso daqui está correto. Mas e se eu não quiser usar a fórmula e eu quiser usar uma outra forma de utilizar a soma dos termos de uma progressão aritmética? Veja, o lance é bem simples e dá certo em todos os casos. Eu vou juntar aqui. E nós temos uma progressão aritmética formada por todos esses termos. Eu vou fazer uma cópia desta mesma configuração. Muito bem. Nós temos aqui a mesma progressão aritmética. O meu objetivo é somar estes termos. Eu vou fazer esta arrumação aqui. Você vê uma figura geométrica. Puxa, que figura geométrica seria essa? Nós temos aqui um lado, nós temos outro lado, quase que é um terceiro lado, formando aqui um triângulo. Mas este serrilhado não permite dizer que aqui nós temos um triângulo. Mas se eu pegar a mesma progressão aritmética, a mesma sequência, conectada uma pela outra, e eu fizer, por exemplo, isto, o que eu obtenho agora? Nós temos um retângulo. E se eu quiser calcular a área deste retângulo? Bom, nós temos aqui a base, que é constituída por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A base mede 8. A altura mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Base vezes altura. Aqui nós temos a área deste nosso retângulo. A área desse retângulo dá 56. Bom, 56 blocos estão disponíveis aqui. Mas, na verdade, eu não quero todos os blocos, eu só quero metade. Então, se eu só desejo a metade, eu divido por 2. E dividindo por 2, nós vamos ter 56 dividido por 2, que vai dar 28, que são justamente os 28 blocos que estão aqui. Só isso? Vamos generalizar observando algumas características para que você tenha sempre a possibilidade de usar este recurso. A soma dos termos de uma progressão aritmética, este daqui, neste caso, vale 1, mas eu vou falar que ele corresponde ao equivalente ao primeiro termo. O primeiro termo é 1. O último termo é representado aqui por verde, que eu vou deixar um índice n genérico para representar um último termo numa posição n qualquer. O primeiro termo é o vermelho e o último termo é o verde. O que aconteceu quando eu fiz a mecânica de juntar as nossas peças? Repara que o 8 vezes 7, o 8 veio daqui, que nada mais é do que o verde mais o vermelho. O vermelho é o primeiro termo e o verde seria o último termo. Então, a base do nosso retângulo é a soma do primeiro termo com o último termo.
Bom, ok. Eu já entendi da onde que veio esse cara daqui. Esse 8 é a soma do primeiro termo com o último termo. Agora, o que é este 7? O 7 correspondia à altura do nosso objeto. Correspondia à altura desse nosso objeto. Vamos estudar o que é a altura do objeto retornando à progressão aritmética no seu formato original. A altura é isto. A altura nada mais vai ser do que o número de termos que nós temos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como nós vamos ter uma progressão genérica, eu vou colocar n para representar os n termos dessa sequência. Lembrando que até aqui, o que eu tinha era a configuração arrumando os termos nessa posição. Quer dizer, aqui nós teríamos a área de um retângulo. Como eu precisei dividir por 2, então aqui eu divido por 2 da mesma maneira. Vamos conferir. Nós temos aqui exatamente a mesma soma representada pela famosa fórmula primeiro termo mais último termo vezes número de termos dividido por 2. Vamos ver se dá certo para outros casos. Eu tenho uma nova progressão aritmética, onde o primeiro termo é 1, o segundo termo é 3 e o terceiro termo é 5. A razão da PA é 2. Eu vou pegar uma cópia dela e vou fazer a mesma jogada. Nós temos aqui um novo retângulo. A área desse retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base terá o último termo, o laranja, 1, 2, 3, 4, 5, mais o primeiro termo, 6 vezes 3, dividido por 2, cujo resultado é 9. Será que tem 9 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Nós temos 9 cubinhos aqui representando a soma dos 3 primeiros termos desta particular progressão aritmética. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima e uma ótima semana a todos vocês.